Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Joyce Araújo, sou mãe, sou psicóloga. E se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você também é mãe ou se interessa por esse universo. Você já deve ter se perguntado se é errado ter uma babá ou pode até se sentir culpada por precisar de ajuda externa para cuidar dos seus filhos. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Eu quero realmente trazer uma reflexão, uma conversa sincera e trazer o meu ponto de vista sobre esse assunto. Nós sabemos que os pais são os maiores responsáveis pela educação dos filhos. Então, ainda que a gente tenha uma ajuda externa, não é possível delegar e terceirizar tudo, sem que isso traga consequências sérias. Então, quando você opta por ter uma babá, que eu sei que em muitos casos não é nenhuma opção, é uma real necessidade, você está delegando algumas funções para essa pessoa, mas você não está transferindo a responsabilidade para ela. Até porque isso não é possível, né? Você é o responsável, você é a responsável pela formação moral, formação afetiva, pelo desenvolvimento dos seus filhos. Tem uma frase que eu quero ler para vocês, da Charlotte Mason, no livro A Educação no Lar, que ela diz assim: as crianças devem ter o melhor de suas mães, as suas horas mais frescas, mais brilhantes, enquanto, ao mesmo tempo, ela é cuidadosa em escolher as babás sabiamente, formá-la cuidadosamente e manter um olho vigilante sobre tudo o que acontece no quarto da criança. Então, o fato de você ter uma ajuda em casa não quer dizer que você vai entregar o controle para aquela pessoa e que você vai tirar o corpo fora. Porque eu acredito que essa é a imagem que muitas pessoas têm, né? Nem no 8, nem no 80, né? Vão sair desses extremos, porque as pessoas têm aquela imagem de famílias que contratam babás 24 horas por dia e que as babás fazem toda a rotina da criança, todos os momentos das crianças são vivenciados com as babás, todas as responsabilidades, todos os cuidados. E a mãe, né, ela não consegue assumir o protagonismo nisso. Tem até uma cena que eu vi uma vez, uma pessoa compartilhando, de um parquinho num condomínio, com várias crianças brincando e as babás sentadas olhando. E a postura das babás era péssima, né? Era aquela postura assim, displicente, né? Não era uma postura atenta. E eu fiquei imaginando, né? Se fossem pais e mães, né, ali presenciando, eles teriam uma postura diferente, né? Ao observar os filhos, eles teriam um cuidado maior. Então, lógico que nós sabemos dessas situações, nós sabemos que existem as situações negativas, mas nós precisamos avaliar cada circunstância, até porque, para muitas famílias, a opção de ter uma ajuda externa é algo absolutamente bom e agradável e necessário, e é possível fazer isso sem comprometer, sem prejudicar a formação, a educação e o desenvolvimento das crianças, né? O desenvolvimento dos nossos filhos. Então, compartilhando um pouco da minha experiência aqui em casa. Como eu falei para vocês, eu sou psicóloga, né? Então, eu preciso realizar os meus atendimentos, embora meus atendimentos sejam 100% online, porque lá atrás eu fiz essa opção de carreira já pensando em estar perto dos meus filhos, né, que nem existiu ainda, mas eu tinha já isso em mente, que eu queria estar na minha casa, que eu queria acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então, foi uma escolha consciente, pensando na família que eu queria construir. Então, quando a minha filha nasceu, eu me deparei, né, com essa realidade. Agora eu preciso ter alguém que fique com a minha filha para poder atender, porque não é possível fazer as duas coisas. Eu não posso atender os meus pacientes e ficar de olho na minha filha. Então, quando ela só tinha 1 mês de vida, eu já retornei aos meus pacientes, até porque eles precisavam de mim. Então, a partir dali, eu já precisei ter uma pessoa em casa que cuidasse dela. Mas eu precisei organizar minha agenda, então eu estabeleci 3 dias na semana em que eu marcaria os meus atendimentos e que eu trabalharia, e os outros dias da semana eu ficaria integralmente dedicada a ela. E assim tem funcionado muito bem até hoje, né? Eu consigo alternar com o meu marido, que também quando está em casa me ajuda bastante nesse sentido, e consigo ter o apoio, o suporte da babá, que fica ali assumindo, né, as funções, a rotina com a minha filha. Porém, desde o momento que essa babá chegou, né, que agora já não é mais a mesma, né, já é outra, mas assim,
Desde o momento que eu vi a necessidade de ter alguém me ajudando, eu já tinha consciência de que essa pessoa precisaria ser treinada. Porque para pensar, quem é que geralmente trabalha como babá, que trabalha cuidando de outras crianças? Geralmente são mulheres, já um pouco mais experientes, mulheres que já são mães. Tem os casos, né? Tem as meninas mais novas, né? Tem mulheres de 20 e poucos anos que ainda não foram mães. Mas na maioria dos lares, se você for observar, as mulheres que estão ali cuidando dos filhos, né, de outras pessoas, são mulheres que já passaram pela experiência da maternidade. Então, elas têm ali um certo conhecimento do que elas aplicaram, mas esse conhecimento, essa experiência empírica, vai divergir dos nossos valores e do que a gente quer proporcionar no cuidado e na educação dos nossos filhos. Então, é muito importante que você tenha clareza do que você quer que aquela pessoa faça, né, do que você espera do trabalho dela. Então, no momento que a pessoa chegou na sua casa, você tem que ser muito clara e delegar muito bem, né? Você tem que transmitir os seus valores, né, e observar a postura da pessoa, se ela realmente está aberta a aceitar esses valores e a seguir o ritmo da casa. Então, por mais que tenha uma pessoa ali naqueles dias, naqueles momentos que eu estou no meu escritório, ali com a porta fechada, atendendo meus pacientes com fone de ouvido, ela sabe exatamente o que fazer e eu consigo observar no dia a dia se está sendo feito, né, da forma como eu pedi, como eu solicitei. Por quê? Porque uma criança pequena ela tem uma rotina. Então, a minha filha tem um horário que ela toma um banho, que ela vai almoçar, né, e geralmente a gente faz as refeições juntos, né? Ela tem um horário que ela vai tirar a soneca. Então, é muito importante que essa rotina esteja redonda, esteja bem estabelecida por nós, né, mães ou pais, para que a pessoa que está nos auxiliando consiga seguir o ritmo. Assim como nós precisamos ter critério ao contratar uma pessoa para trabalhar em uma empresa, para desempenhar qualquer outra função, nós também precisamos ter critérios para escolher a pessoa que vai cuidar dos nossos filhos e que vai participar da intimidade do nosso lar. Então, existem alguns fatores que eu considero que podem ser um norte, que pelo menos são importantes para mim, e aí você vai avaliar se também são importantes para você. Eu acho que o primeiro fator é observar quais são os princípios, os valores morais, e se a pessoa tem uma prática religiosa ou se ela é indiferente a isso. Por quê? Quer dizer que essa pessoa necessariamente tem que ter uma religião, ou ela tem que ter a mesma religião que a família, a mesma religião que você? Não. Mas nós precisamos saber até que ponto essa pessoa vai ter uma compreensão, uma tolerância e vai estar disposta a respeitar os valores morais da família, da criança, os seus valores morais. E aí você vai precisar se questionar. Nós temos esses valores, nós somos uma família que dá importância à religião, que pratica uma religião no ambiente doméstico, porque você vai querer que esses valores sejam transmitidos aos seus filhos. Então, é muito importante que essa pessoa que está ali horas cuidando do seu filho, que ela também participe disso, não porque ela tem uma convicção ou porque ela necessariamente tem que crer naquilo, mas porque ela sabe que é o seu desejo e porque é importante para você, né? Porque ela sabe que é importante para essa família que ela está trabalhando, essa família que ela está participando ali, né? Porque nós estamos falando da formação de seres humanos. E quando se trata disso, nós estamos falando da formação moral, da formação afetiva, e tem coisas que nós queremos transmitir aos nossos filhos enquanto eles ainda são pequenos. Então, eu levar isso em conta. Eu também considero importante os hábitos, né, as músicas que essa pessoa gosta de ouvir, porque tem certas músicas que a gente não quer que os nossos filhos escutem. Por exemplo, eu não quero que a minha filha seja exposta a funk enquanto eu puder evitar, né, porque nós queremos preservar a pureza das nossas crianças. Então, imagina que é uma pessoa que tem um gosto musical, que você não concorda, que você não quer, né, que os seus filhos escutem. Então, você tem que deixar muito claro, né, que essas músicas você não pode permitir, né, que toquem na sua casa, certos programas de TV, né, como vai ser usada a TV, o que é que pode ser passado na TV. Então, são coisas que você precisa saber, observar se a pessoa está disposta, né, e se ela respeita isso, essas colocações que você está fazendo. Tem os hábitos também, né? Então, se a pessoa bebe, fuma com frequência, e você vai observar isso até o ponto que isso interfere no ambiente de trabalho, né? Mais uma vez, né, fora da nossa casa, né, as pessoas têm sua vida e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Mas, por exemplo, digamos que é uma pessoa que tem um hábito de fumar várias vezes por dia.
e que ela pode ter essa necessidade de sair, né, várias vezes ali enquanto ela está na nossa casa para fumar. Isso pode ser algo que você não goste, que atrapalhe, né, a dinâmica ali, né, com as crianças, enfim, pode ser algo que você não queira que as crianças presenciem. Então é importante que você tenha essa clareza, né? O que é que eu quero, o que é que eu espero do comportamento dessa pessoa que vai estar ali com os meus filhos. E mais uma vez, a nossa postura tem que ser orientar, tem que ser conduzir. Nós iremos dizer, né, com delicadeza, sempre com cuidado, com cautela, com respeito, mas nós iremos dizer o que nós esperamos dessa pessoa, o que nós esperamos dela quanto babá, qual a postura que nós queremos. Outro fator importante são as roupas, né? Então, existem pessoas que não têm uma noção clara de como elas devem se vestir para trabalhar. Então, pode ser que seja uma pessoa que chegue com uma roupa muito curta para trabalhar na sua casa e você não ache isso adequado, né? Não ache que é a roupa adequada para que ela esteja ali na sua casa, cuidando dos seus filhos, né? Participando ali. Então, você vai precisar ser muito clara, você vai precisar orientar que tipo de roupa você espera, né? Que ela vista, que ela use. E eu estou citando vários exemplos, tá, gente? Que eu considero comuns, que eu já vi várias pessoas comentando também, que passaram por isso, né? E que esperam isso das babás, das funcionárias, né, que trabalham em casa, na sua casa, na própria casa. Então, eu acho que são coisas que a gente vai observando e que a gente pode comentar, que a gente pode conversar com cuidado, né, sempre com respeito. E a postura da pessoa vai dizer se ela realmente está disposta a fazer o que precisa ser feito para desempenhar o trabalho dela. Então, tem aquela pessoa que vai rejeitar o seu comentário, vai achar que é bobagem, que vai ficar com raiva. E tem a pessoa que vai dizer, não, tudo bem, tá certo, né? Compreendo. Porque ela vai entender que é preciso fazer aquilo porque você considera importante. Então, é esse tipo de pessoa que nós queremos ter por perto e que nós queremos ter na nossa casa. Não necessariamente uma pessoa que tenha o mesmo pensamento e as mesmas convicções que a gente, mas que ela esteja disposta a fazer o que nós consideramos importante, porque se trata dos nossos filhos, né? Então, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, nós sabemos quais são as melhores decisões para o nosso lar. Então, sempre que a gente puder fazer isso, né, falando de maneira respeitosa, né, mas orientando, direcionando, e a pessoa for dócil a isso, nós poderemos saber que é possível que essa pessoa continue trabalhando conosco e que ela vai conseguir se adaptar a esse trabalho. Você pode fazer uma lista de tudo que você considera importante ser transmitido para essa babá. Por exemplo, o uso do celular, né? Em quais momentos ela vai poder usar o celular, se ela pode ficar usando rede social ou não, até porque tem muitos pais que não querem que os filhos sejam expostos a conteúdos das redes sociais. Então, você pode explicar isso para ela, solicitar que ela não fique vendo vídeos, vendo reels, assistindo esse tipo de conteúdo perto das crianças. Você pode estabelecer também o uso da televisão. Então, se você não quer que as crianças passem o dia inteiro assistindo TV, você precisa deixar claro quais programas, quais desenhos elas podem assistir, por quanto tempo elas vão poder assistir, em quais momentos do dia. Você pode delimitar o horário do banho, o horário que elas vão dormir. Você pode delimitar o que elas podem comer. Então, por exemplo, digamos que tem lanches, tem doces na casa, né? Será que elas podem comer a qualquer hora ou não, né? Existe um momento, o dia certo de comer, a quantidade certa de comer esses doces. Então, tudo isso faz parte da educação, né? Obviamente, não é você que está ali conduzindo naquele dia, naquele momento, mas você está delegando da forma que você acha que é o certo e o que vai fazer um bem para os seus filhos. E é muito importante que a babá compreenda que isso é importante para você, né? Ainda que talvez ela não faça isso na casa dela, que ela não tenha feito isso com os filhos dela, mas que ela aceite e compreenda que você está fazendo isso porque você considera o certo e que ela tenha essa adesão também. Porque assim é que vai funcionar o trabalho dela e que vocês conseguirão realmente ter essa harmonia. Eu também considero muito necessário que a gente tenha uma valorização do trabalho delas. Por quê? É muito importante que ela se sinta valorizada e reconhecida, para que ela esteja feliz com o trabalho, que ela fique satisfeita em trabalhar na nossa casa e tenha esse carinho, essa motivação em cuidar dos nossos filhos. Então, cuidado com a assiduidade no pagamento, não atrase pagamentos, né? Pague o valor justo. Tente trazer esse reconhecimento sempre que possível, sabe? Analise o que você pode fazer além para trazer esse reconhecimento.
Elogie quando a pessoa acertar, quando a pessoa fizer algo a mais. Todo mundo precisa de reconhecimento no trabalho. E o trabalho de babá é um trabalho importantíssimo, gente. Eu sei que no Brasil, né, é um trabalho assim que não é valorizado, que as pessoas não são bem remuneradas, né, mas dentro das nossas circunstâncias, das nossas possibilidades, é muito importante que a gente busque fazer com que a pessoa se sinta valorizada e bem-vinda na nossa casa, porque ela também precisa ter essa dignidade, né? Então, assim como a gente também quer ter dignidade no nosso trabalho, a gente também quer ter reconhecimento, é muito importante que a gente reconheça o esforço dessa pessoa que está ali cuidando do nosso bem mais precioso. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre esse assunto, né? Eu sei que nem todo mundo vai passar por isso, vai ter uma pessoa. Eu sei que existem várias situações, como eu contei na minha, né? Que eu não preciso ter uma pessoa na minha casa todos os dias, né? Eu tenho em dias específicos, mas eu sei que tem mães que precisam ter todos os dias da semana, porque trabalham em horário comercial. Eu sei que tem mães que precisam deixar os filhos numa creche. Então, eu sei que idealmente os filhos precisam da sua mãe e precisam do pai também, né? Os filhos precisam dos pais, né? Idealmente. Mas é possível que nós tenhamos essa participação ativa nos momentos que nós estivermos presentes, né? Que nós estejamos inteiros ali, né? Que nós estejamos realmente presentes no cuidado dos nossos filhos e que mesmo nos momentos em que não estejamos ali fisicamente presentes com eles, que a gente tenha o controle, não o controle, mas que a gente saiba conduzir as coisas para o bem deles, né? Que a gente consiga orientar e conduzir, que a gente assuma a responsabilidade por tudo que está sendo feito na educação deles. Até porque esse é o nosso dever, esse é o nosso papel enquanto pais, né? Então, se não é possível ficar ali 100% do tempo, mas que pelo menos a gente conduza as coisas da melhor forma possível para que as pessoas que estão ali cuidando deles, né, que nesse vídeo eu foquei nas babás, mas podem ser os avós também, né, mas isso é assunto para outro vídeo, porque os avós também muitas vezes participam, né, acabam sendo cuidadores também dos nossos filhos, né. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão, por mais que a gente delegue algumas funções para outras pessoas, nós é que decidimos como as coisas devem ser feitas. Então é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, se você se interessa por esses assuntos de maternidade, não deixe de se inscrever no canal e não perca mais nenhum vídeo. É isso então e até o próximo vídeo. Tchau!